baseado no testemunho de 2 versículos da Bíblia. Vai aparecer aqui, a palavra que eu tenho é essa: sempre vai haver uma nova chance. O tema dessa palavra é profético, tá? É uma palavra de Deus que eu quero liberar sobre a sua vida desde já. Sempre haverá uma nova chance. Não importa os problemas que você já enfrentou, não importa a gravidade dos pecados que você já cometeu, não importa nem a fase da sua vida. Se você tem, como às vezes a gente fala, né? Tem alguns aqui que tem mais tempo de vida que já passou do que tempo que viverá ainda, né? É o caminho de todos nós. E eu posso ver alguns que estão aqui que ainda têm um futuro provavelmente maior do que o passado, a experiência de vida que já teve. Mas eu quero dizer para você, não importa o tempo de vida que você tem, se você talvez ainda viverá 10 anos, 15 anos, 12 anos, 17 anos, 20 anos, ou se você ainda viverá 80 anos, 90 anos, 100 anos, sempre haverá uma nova chance de Deus para você. Sempre vai haver uma nova chance. E por isso que eu quero que você leia comigo, acompanhe aqui a leitura, esses 2 versículos lá no livro de Lamentações, capítulo 3, os versos 22 e o 23, eles vão dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém, meus irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu preciso explicar um pouco do motivo destas palavras. De onde vieram estas palavras? Elas têm a ver com um passado ruim. Essas palavras, elas têm origem numa trajetória muito pesada do povo de Deus. E nós estamos falando aí há algo em torno de 2.500 anos atrás, aproximadamente. 2.500, 2.550 anos atrás, aproximadamente. Onde o povo chamado povo de Deus na terra estava vivendo de qualquer forma que não tinha nada a ver com Deus na terra. A vontade de Deus, a verdade de Deus, a presença de Deus, o próprio crer e reconhecer a Deus já não era algo mais presente nas vidas daquelas pessoas. E isso começou a trazer consequências. Sabe qual que é das principais consequências da gente sair dos caminhos de Deus? A gente começar a buscar qualquer caminho por aí, tentando ver se vai dar certo. E aí a gente começa a dar cabeçadas na vida. E tem gente que constrói um estilo de vida de viver experiências, tentando encontrar felicidade sem Deus. Preencher felicidade, o seu coração com algum tipo de felicidade, sem precisar de Deus nessa equação. Isso não deu certo para esse povo lá atrás, e isso não dá certo para nenhum de nós até hoje, queridos. Nenhum de nós consegue acertar o alvo, consegue encontrar felicidade verdadeira sem Deus. E sabe qual que é o problema quando a gente descobre isso? Muitas vezes quando a gente descobre isso, vem culpa no nosso coração. Vem uma culpa muito grande. O sentimento de que aquilo que a gente fez é tão grave, é tão pesado, ou às vezes a gente repetiu tantas vezes os tropeços que nós cometemos na nossa vida, que chega uma hora que a gente pensa assim: não tem mais chance, eu já pequei demais, eu já dei cabeçada demais, eu já errei demais, eu já perdi muitas oportunidades, talvez o negócio agora seja só lamentar e continuar tocando o resto da minha vida como assim, para tentar chegar até o final mais ou menos em ordem, mais ou menos bem, né?
e seguir assim. E eu vou dizer para você que esse tipo de pensamento, ele não é produzido pelo Espírito de Deus. Muito pelo contrário. Deus jamais falaria isso para você nem para mim. Deus jamais, o Espírito Santo de Deus jamais recomendaria para você e para mim a gente passar o resto da nossa vida se lamentando e tentando viver o resto da nossa vida minimamente bem, já que a gente já queimou todas as chances e todas as oportunidades. Muito pelo contrário. Sabe qual que é uma das razões da gente pensar dessa forma, muitas vezes na nossa vida, gente? É porque a gente não conhece Deus direito. A ideia que você e eu, às vezes, fazemos a respeito de Deus é uma ideia totalmente equivocada de quem Ele é de verdade. Jesus uma vez falou, está lá em Mateus capítulo 22, Ele virou para o povo e para os discípulos dele fez uma declaração assim: sabe por que vocês erram nas vidas de vocês? Porque falta nas vidas de vocês duas coisas: conhecer da palavra de Deus e experimentar do poder de Deus nas vidas de vocês. Se vocês conhecessem a palavra de Deus e se vocês experimentassem o poder de Deus nas vidas de vocês, vocês cometeriam cada vez menos erros. Vocês conheceriam mais sobre Deus. Vocês saberiam a verdade sobre Deus, quem Deus é, a maneira como Deus pensa, a maneira como Deus te vê, e assim você cometeria menos erros. Em outras palavras, gente, que eu entendo é que às vezes a gente dá tanta cabeçada na vida. Ou teve meses atrás, quando eu ministrei uma palavra aqui, que às vezes 2 anos viram 38 anos, 40 anos na nossa vida, porque a gente insiste em ficar na sombra da vergonha. A gente insiste em ficar na sombra do medo. A gente desiste quando às vezes nem Deus falaria isso a respeito de nós. Deus, às vezes, gente, Ele permite que coisas difíceis aconteçam nas nossas vidas. Eu vou dar aqui uma notícia que talvez já comece a abalar, a bagunçar um pouco da visão que você tem de Deus. Existem algumas pessoas que têm uma visão, desculpa a palavra, mas um pouco verde, um pouco inocente a respeito de Deus. Pensam que se Deus é bom, se Deus é Pai, Ele jamais permitiria a gente passar por momentos difíceis na nossa vida. Eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia nunca disse que Deus vai livrar você e eu de todos os problemas na nossa vida. Agora, eu vou falar uma outra coisa para você. A Bíblia, do começo ao fim, está cheia de afirmações de que neste mundo nós estamos sujeitos a enfrentar provas, lutas, oposições. Por uma razão muito simples, gente. É como 2 mais 2 igual a 4. Sabe por quê? Que viver na presença de Deus em muitas vezes vai representar enfrentar provações, porque o caminho de Deus não é o mesmo caminho das ideologias, das filosofias, do pecado, do mal que toma conta desse mundo. Então o simples fato de você seguir um caminho que vai na contramão do caminho que predomina aí fora, já significa que você enfrentará momentos de certa crise ou provação. Então Deus nunca negou isso, nem para mim, nem para você, de que a gente pode lidar com coisas difíceis, com momentos difíceis na nossa vida. Mas uma coisa é verdade, e isso você pode guardar. Se nós procurarmos viver na presença de Deus, e mesmo vivendo na presença de Deus, a gente enfrentar momentos de crises, de provas, situações difíceis, se Deus permitiu isso acontecer, é porque Ele tem algum propósito. Tem uma declaração linda que a palavra de Deus faz na carta aos Romanos capítulo 28, que diz: todas as coisas, boas ou ruins, difíceis, vão cooperar para o teu bem, se você amar a Deus de todo o seu coração. Isso é promessa. Vai ser difícil às vezes? Vai.
mas vai cooperar para o teu bem, porque Deus tem um propósito. Propósitos que Deus pode ter por trás de todo tipo de situação difícil que a gente enfrenta na nossa vida são vários, podem ser diversos. Às vezes Deus permite a gente enfrentar momentos difíceis na nossa vida, meus queridos, porque o que Ele quer é provar a nossa fé. Ele quer trazer para fora a demonstração de qual é o nível da nossa fé. Se a nossa fé ela está rasa, ela está verdinha, ela está frágil e imatura, ou se a gente já tem ganhado uma musculatura na nossa fé, uma fé mais firme, mais perseverante. Às vezes o propósito que Deus tem, quando Ele permite momentos difíceis acontecerem na nossa vida, é revelar o oculto do nosso coração. Nos livros de sabedoria, a Bíblia diz aqui que a gente consegue encontrar mais sabedoria nos momentos difíceis do que nos momentos de festa na nossa vida. Às vezes, quando a gente enfrenta choques de realidade, a gente se conhece melhor. E às vezes, então, quando Deus permite certas coisas difíceis aconteçam, é porque Ele tem esse propósito de revelar o nosso coração, de revelar, às vezes, um homem, uma mulher que andava escondido aí atrás de você e de mim também, que às vezes nem a gente conhecia, sabia que existia. Aí vem as provas, e aí essa pessoa que estava guardada lá no fundo, ela se revela, um sujeito estranho, uma pessoa talvez vingativa, uma pessoa talvez murmuradora, uma pessoa talvez vaidosa, etc. Quando eu digo vaidosa, é um adorador de vaidade, é alguém escravo da vaidade ou qualquer outra coisa, que estava guardadinho lá. E a gente sempre negava, mas quando as provas vieram, a gente recebe esse choque de realidade. Às vezes Deus tem propósito, gente, com os momentos difíceis na nossa vida, que é de formar o nosso caráter. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o Rei, o Senhor, a inspiração maior dos nossos corações. Ele é o perfeito. Ele é quem nós seguimos. Queremos imitar, queremos ser como Ele é. E às vezes é nos momentos de prova que vem as melhores oportunidades para Deus moldar o teu caráter. Moldar o meu caráter. Libertar a gente de nós sermos pessoas mentirosas. Pessoas que aceitam negociar coisas certas, dependendo das circunstâncias, etc. Às vezes o propósito que Deus tem com as provas, com os momentos difíceis na nossa vida, gente, é de ensinar a gente a culpar menos Deus e as outras pessoas pelos problemas que a gente enfrenta. Aqui no livro de Lamentações, quando eu estou falando aqui sobre choque de realidade, esse é um dos choques de realidade que Deus faz com o seu povo lá atrás. Ele mostra para o povo que estava começando a reclamar: Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não está presente na minha vida, ou qualquer outra coisa assim. E com esses momentos difíceis que esse povo estava enfrentando, Deus estava mostrando ao povo: pare de reclamar de mim, você bota muita culpa em mim, você bota muita culpa nas pessoas ao teu redor. Sabe por que nada dá certo na minha vida? Porque todo mundo está com inveja ao redor de mim. Para de culpar os outros pelos problemas que você enfrenta, pelos pecados que você pratica. A Bíblia diz que o culpado, o único culpado pelos seus pecados é quem peca. Comece a colocar a culpa sobre você, já que foi você que pecou. É a palavra que Deus estava dizendo ao povo. É por isso, meus queridos, que da parte de Deus, quando a gente olha para Deus, a gente precisa mudar a maneira como a gente se dirige a Deus. Ah, Deus não me ama, essas coisas que a gente fala, sabe? Talvez Deus nem exista, talvez Ele não se importa comigo. Porque a palavra de Deus está dizendo outra coisa. A palavra de Deus está nos dizendo que grande é a sua fidelidade. Sabe uma coisa a respeito de Deus que você e eu precisamos conhecer, queridos? Que Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é muito fiel.
Ele é fiel ao nome dEle, Ele é fiel ao amor dEle, Ele é fiel à bondade dEle, Ele é fiel à verdade dEle, Ele é fiel à justiça, Ele é fiel a você, Ele é fiel às promessas que Ele fez a respeito da sua vida. As promessas de Deus nunca voltam vazias. Uma promessa de Deus é coisa séria, Ele leva a sério. Ele trabalha até o final para que cada uma das suas palavras, das suas promessas, seja cumprida na sua vida e na minha vida até o fim. Grande é a sua fidelidade. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Qual que é o Deus de mentira? Esse Deus que me abandonou. Sabe um Deus que não existe? É esse Deus que não me ama. Esse Deus que não se importa comigo. Esse Deus, às vezes que a gente vê como um homenzinho bravo, com cara de bicho papão, que o único trabalho desse Deus é perseguir a gente por causa dos nossos pecados. Esse não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é um Deus de grande fidelidade. Deus é fiel com quem coloca a esperança nele. Essa fidelidade de Deus, ela traz um monte de bênçãos para as nossas vidas. Saber que Deus é fiel é a garantia nas nossas vidas de que nós, se esperarmos nele, nós sempre vamos viver uma experiência de contínuo crescimento em maturidade. Confiar que Deus é fiel, queridos, é a certeza de que se você e eu vivermos uma vida na presença dEle, a gente vai poder depositar nossa confiança, porque Ele nunca vai falhar. Saber que Deus é fiel é a certeza de que mais e mais Ele vai produzir dentro de você e de mim firmeza, persistência. Saber que Deus é fiel, queridos, é a garantia da salvação. Direto eu lido com pessoas que têm um grande medo no seu coração. E esse medo é a dúvida de que se alguma coisa acontecer com a sua vida hoje, agora, a dúvida de se está salvo ou não está salvo. Ah, eu não sei se eu estou salvo, porque hoje eu pequei, porque nessa última semana eu andava meio bravo, meio pavio curto. Eu acho que se alguma coisa acontecesse com a minha vida hoje, eu não estaria salvo. Querido, querida, entenda o seguinte: a sua salvação não depende da tua bondade, da tua justiça. Depende de quanto você confia na fidelidade de Deus Salvador. É Ele quem te salva, não é você quem salva você mesmo. Você está entendendo isso? É porque Ele é fiel que Ele é capaz de salvar a sua vida e a minha vida. Saber que Deus é fiel, gente, como a gente está vendo nesses 2 versículos aqui, é a garantia de que não importa o que a gente viver, o que a gente passar, Deus sempre vai olhar para cada um de nós com olhos de misericórdia. Vai haver um tempo de justiça, tá? Eu vou dar aqui, eu vou dar uma saltada aqui na linha temporal da revelação da palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês, sim, é verdade o que a Bíblia diz, vai haver um tempo de justiça. Todos nós, eu e você, um dia, nós vamos estar diante de Deus, sim. E você e eu vamos chegar diante de Deus, e mais ou menos assim, tá? Não vai ser exatamente assim, mas eu vou te dizer agora, só para ilustrar. A gente vai estar diante de Deus, e diante dele nós vamos mostrar o que foi que cada um de nós fizemos com a vida que nós recebemos. É como se uma grande pergunta se levantasse diante de cada um de nós, na frente de Jesus. Eu te dei uma vida. O que foi que você fez com essa vida? Para onde você foi com essa vida que eu dei a você? Mas eu quero dizer uma outra coisa para você. Esse tempo não é agora. O momento da justiça não é agora. Nós estamos no tempo onde a misericórdia de Deus está disponível a cada um de nós. Os olhos de Deus estão sempre voltados para você e para mim com misericórdia.
É assim que Ele nos vê. A misericórdia de Deus, ela não vai fazer a gente voltar ao passado para a gente desfazer o que já aconteceu. É muito importante a gente entender isso. Confiar que Deus é misericordioso não significa que Deus vai colocar a gente numa máquina do tempo, levar a gente lá para o passado, para as besteiras que a gente fez, para as oportunidades que passaram e a gente não aproveitou, para as coisas que a gente devia ter feito e não fez, para as coisas que a gente não devia ter feito, mas a gente foi teimoso, orgulhoso e a gente insistiu em fazer, e isso trouxe consequências para a nossa história até os dias de hoje. A misericórdia de Deus, ela não vai criar essa brincadeira de fazer a gente voltar no passado e a gente como que os nossos aparelhos, a maioria dos nossos aparelhos eletrônicos tem um botãozinho ou tem uma funçãozinha chamada reset. No Brasil a gente fala assim, reset. Ou talvez até alguém assim, bem povão, fale reset, né? Aquele botãozinho que se aperta e zera tudo. Apaga tudo que ficou registrado, apaga tudo que foi feito, para começar tudo de novo. Isso seria uma imaturidade, isso é uma ingenuidade. Não é assim que funciona, queridos. Teve até uma vez que um homem estava conversando com Jesus e ele perguntou exatamente isso. Jesus, será que é possível eu entrar na barriga da minha mãe e eu nascer de novo e tentar começar uma vida nova e fazer tudo diferente? Jesus falou, não, querido, não é assim que funciona. Mas não fique preocupado, o fato de não ser assim, de você e eu não podermos entrar na barriga da mãe e começar de novo, não significa que você não possa começar tudo de novo, porque as misericórdias do Senhor estão aí. As misericórdias do Senhor estão disponíveis, queridos, para você e para mim. A gente pode apertar o botão de reset pelas misericórdias do Senhor. Às vezes a gente fica com a consciência pesada, porque a gente olha para o nosso passado e a gente pode parar para pensar, mas agora eu não sou mais virgem. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu queria continuar virgem. Até encontrar o momento certo para isso na minha vida. Mas as misericórdias do Senhor não vão fazer ninguém voltar a ser virgem no seu corpo. As misericórdias do Senhor não vão desfazer um casamento precipitado, que talvez aconteceu da forma errada, no momento errado, na sua vida. As misericórdias de Deus não vão fazer você voltar lá atrás e desmanchar tudo que você construiu no casamento que você construiu, que você fez. As misericórdias de Deus, elas não vão fazer você recomeçar a sua carreira profissional. E as trapalhadas que você fez, talvez, as decisões equivocadas que você tomou na sua carreira profissional, nos estudos. Se eu tivesse voltado atrás, eu teria estudado engenharia e não, sei lá, química. Sabe esses pensamentos que passam pela nossa cabeça? Se eu pudesse voltar lá atrás, eu não teria seguido a carreira profissional, eu teria entrado de cabeça no ministério. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu não brincaria com os estudos, eu me esforçaria um pouco mais para não repetir de ano, para ter entrado direto na faculdade, talvez, ou sei lá o quê, ou emendado nas extensões do curso. Se eu pudesse voltar lá atrás, é o que às vezes passa pela nossa cabeça, eu teria começado aquele empreendimento que me convidaram para eu fazer. E a gente fica perdendo tempo da nossa vida, sofrendo, em crise. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu não teria feito tal coisa, eu teria feito diferente. E a gente fica em crise, dando lugar ao diabo, para ficar trazendo acusação. O Senhor não nos acusa. A gente foi ministrado por essa palavra já aqui na intercessão, quando o Senhor Jesus estava diante daquela mulher, que ela
cometeu pecados, ela fez coisas erradas na vida dela, mas Jesus virou para ela e falou: eu não estou aqui para te condenar, vai e não peques mais. Mas esse é o trabalho do diabo. Esse é o trabalho. Ele é acusador, ele é quem trabalha para pôr o dedo nas nossas feridas, ele é especialista em resgatar o nosso passado para fazer a gente sofrer, para fazer a gente ir para o quarto chorar, ao invés da gente se erguer e seguir os caminhos do Senhor, a vontade de Deus. Mas eu quero falar uma realidade sobre as misericórdias de Deus, meus queridos. Sim, a misericórdia de Deus, ela pode provocar algo sobre o nosso passado. Sabe o que as misericórdias de Deus podem fazer no nosso passado? Elas podem anular toda condenação. As misericórdias de Deus são poderosas para anular toda maldição. Tudo aquilo que você fez, que você se sujou com o pecado, que você se escravizou, que você fez alianças malignas, perversas na sua vida. Eu quero dizer para você, você não pode voltar no passado, mas as misericórdias de Deus podem cancelar todas aquelas coisas ruins que construíram na sua vida sobre o teu passado. Para que você possa, daqui para frente, com as misericórdias de Deus, viver um futuro diferente. Você já pecou muito? Você já fez coisas que você se arrepende? Não tem problema. Se você procurar Deus, Ele vai te olhar com olhos de misericórdia. A misericórdia de Deus não vai trazer a tua virgindade de volta, como eu falei. Mas sabe o que ela pode fazer? Ela pode purificar o teu coração. Não importa se você já se envolveu com prostituição, com pornografia, se você já traiu o teu namorado, o teu marido, a tua esposa, não importa. As misericórdias de Deus estão disponíveis para limpar o teu coração e trazer de volta para dentro de você um coração de uma pessoa pura. De uma pessoa imoral para uma pessoa pura. Uma pessoa que trai para uma pessoa fiel, assim como Deus é fiel. As misericórdias de Deus nunca vão, e eu vou dizer para você que já me fizeram essa pergunta algumas vezes: pastor, eu estou querendo ser fiel a Deus, eu quero viver a vontade de Deus, mas o meu casamento foi uma decisão errada que eu tomei, pastor. O que o pastor acha? O que Deus diria para mim, pastor? Que para eu viver uma vida na presença de Deus eu deveria desfazer o meu casamento para começar tudo de novo, pastor? Não faz isso, querido. Não faz isso. Leia 1 Coríntios capítulo 7. Não aqui, não agora. Leia na sua casa, tá bem? E você vai perceber, não é assim que você vai consertar o casamento errado que você fez. O jeito de você consertar o casamento errado que você fez é você abençoando o teu marido errado. Ora pela tua esposa errada. Sabe por que eu estou colocando aspas nesse marido errado e nessa esposa errada? Porque, querido, querida, os mesmos planos que Deus tem para a tua vida são os planos que Deus tem para ele e para ela também. Deus não vê você diferente do jeito que vê ele e ela, a não ser pelo caminho que cada um seguir. Seja um marido diferente, queridão. Muda o teu casamento. Eu vou falar uma coisa para você e eu quero deixar essa palavra especialmente para os solteiros que estão aqui, tá bem? Alguém que ainda vai encontrar a pessoa certa, assim como você está procurando a pessoa certa, essa pessoa também está te procurando, e na hora certa vocês vão se encontrar, amém?
Eu podia ouvir um amém melhor. Amém, querido. Essa pessoa vai te encontrar e você vai encontrar ela, amém? Vai acontecer, vai acontecer. Seja a pessoa mais carinhosa. Seja a pessoa mais amorosa. Semeie amor no teu relacionamento, teu casamento vai mudar. Talvez vai demorar, eu não vou ficar aqui te enchendo de expectativas infantis, tá bem? Pastor, mas já fazem 4 semanas, pastor, que eu estou tentando ir. Que seja a 5ª semana, que seja o 2º mês, que seja o 2º ano. Semeia, semeia, semeia. Anos e anos de um casamento fracassado. Talvez ele precise de um tempo mais de adubo, de irrigação, de vitamina, da presença do Espírito Santo, e a presença de Deus começar a transformar, a mudar estes corações, e você ter um casamento feliz com a mesma pessoa com quem durante anos você teve uma experiência triste e ruim. Agora, sabe o que eu quero dizer para você que as misericórdias de Deus não vão fazer? É se você orar pedindo: Deus, me livra desse casamento, mata o meu marido, Jesus, leva a minha esposa, porque eu não aguento mais. Jesus, faz ele me trair, misericórdia. Orar para um Deus fiel. Está vendo o absurdo da gente não conhecer a Deus direito, gente? Orar para um Deus fiel, para coisas infiéis acontecerem. A gente pira às vezes. Às vezes a gente faz umas coisas que, se a gente gravasse o áudio e a gente escutasse, fala: não fui eu que falei isso. Foi você, querido. Foi você que fez essa oração. Pensa 2 vezes no que você anda pedindo para Deus. Eu quero dizer para você, querido, querida, que as misericórdias de Deus podem fazer a diferença para você começar nesse tempo da sua vida. Não importa. Você já viveu 40 anos, 50 anos, 80 anos da tua vida? Não tem problema, querido. As misericórdias de Deus sempre estarão disponíveis para você começar uma nova carreira, uma nova história. Sabe qual é o momento onde você não poderá mais mudar nada, fazer nada de diferente na sua vida? Quando você fechar o paletó de madeira. Tem um ditado, não é bíblico isso, é um ditado, mas a Bíblia concorda com esse ditado que diz assim: enquanto há vida, ainda há esperança. Enquanto você estiver vivo, a misericórdia está disponível. Se você está teimando durante anos e anos até hoje, e aquele sopro continua sobre você, segue o outro caminho, segue o outro caminho. A carreira que eu tenho para você, a direção que eu tenho para você é outra. Eu continuo falando e você não me obedece. Você continua com medo, você continua com receio de botar o pé nas águas. Você continua com receio de ser fiel a mim. Confia. Que seja hoje, querido. As misericórdias do Senhor estão disponíveis para que uma nova história seja escrita. Ainda que seja com o propósito de você deixar um legado para outras pessoas. E que isso faz parte da vontade de Deus para todos os seus filhos, seus discípulos. Isso será uma coisa tão gostosa. Dia desses eu estava conversando. Eu prometi para o Bernardo que eu não ia ficar falando mais dele aqui nas mensagens, tá? Bernardo depois chega em casa, assiste a mensagem do culto aqui, ele fala: pai, você falou de mim de novo na mensagem. Mas eu quero falar uma coisa interessante, e eu acho que ele não vai ficar bravo comigo dessa vez. Dia desse ele estava me contando que ele está orando pelos colegas dele da escola, e que ele quer começar a fazer discipulado Descubra com os amigos dele da escola. Eu fiquei muito feliz com isso. Filho? Vai para cima. Deus vai te usar. Mas pai, eu quero começar com os meus amigos, que eles são mais fáceis. Eles vão me ouvir melhor. Depois eu vou para aqueles que não são tão meus amigos assim. Não tem problema, filho. Talvez foi por isso que também Deus permitiu você ser amigo deles, né?
E sabe por que eu me alegro nisso, queridos? Porque eu não teria a possibilidade de discipular os amigos da escola do meu filho. É ele que está lá na escola. Só que sabe de uma coisa? Cada testemunho do meu filho dentro daquela escola, cada oportunidade que o meu filho tem de orar com um amigo da escola, eu me alegro nestes frutos também, porque eu prego o evangelho para o meu filho dentro de casa. Os frutos dele são meus frutos também. Ah, mas foi ele. Não tem problema, eu me alegro com ele nisso. Nós estamos seguindo juntos, queridos. Não é uma disputa. Não é uma corrida de cavalos aqui. Quem chega primeiro. Não importa quem chega primeiro, quem chega depois. O que importa é todos nós cruzarmos a linha. Então, meu irmão, minha irmã, não tem problema. Se você escolheu a carreira errada e durante anos e anos você seguiu o caminho que agora você sabe que não devia ter seguido, muda hoje! Melhor do que você acumular mais 5 anos de arrependimento, 10 anos de arrependimento, fazendo o que você não devia estar fazendo, estando nos lugares que você sabe que não devia estar, porque a vontade de Deus para a tua vida era outra. É por isso que a Bíblia diz que uns semeiam, outros regam, outros adubam e outros colhem. Mas a alegria de cada um deles é a mesma. Fazer parte do mover de Deus nessa terra. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Que a única maneira disso se tornar realidade na minha e na sua vida é por meio do Evangelho. O Evangelho eterno de Jesus Cristo. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a realidade, é a certeza de que as misericórdias de Deus estão disponíveis sobre as nossas vidas. E a garantia de que as misericórdias de Deus estão disponíveis sobre a sua vida e sobre a minha vida carrega o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabe qual que é a assinatura de garantia? A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que eu gosto de dizer, Jesus Cristo é o tudo de Deus para nós. Se você tem Jesus Cristo, você tem a certeza de que Deus será bom com você, terá misericórdia sobre você. Ele é a chave. Uma expressão disso é quando Jesus estava com um homem chamado Zaqueu, que era um cara mal visto, que era um cara que na fila da justiça, na fila da bondade, ele estava bem atrás. Ele não era muito flor que se cheirasse. Ele era ganancioso, ele era egoísta, ele era trapaceiro. Ninguém gostava do Zaqueu. Ele era um cara cheio da grana, mas muito das riquezas que ele tinha eram às custas de roubo, de fazer jogos errados com as pessoas, acordos errados com as pessoas, enfim. E Jesus estava no meio de uma multidão, e o Zaqueu estava lá no meio dessa multidão, só para matar a curiosidade de ver Jesus. E no meio de tanta gente que na fila da bondade estaria na frente de Zaqueu, e aí talvez você ou eu, se a gente estivesse no meio daquela multidão, a gente ia ficar bem beiçudo com Jesus. Por quê? Porque no meio de tanta gente, tantas casas, que Jesus podia ir posar, dar uma jantada, realizar uma reunião de discipulado, fazer uma visita, tomar um café, enfim. Tanta gente boa que Jesus podia escolher. Quem foi que Jesus escolheu para posar na casa? O Zaqueu. O que estava lá atrás na fila da justiça. Assim como a mulher adúltera pecadora. Zaqueu, desce dessa árvore aí, cara. O que você está fazendo aí? Você cai e me entorta a coluna, que nem os caras aí. Desça dessa árvore, porque hoje eu quero pousar na sua casa. E ele mais rápido desceu, que nem uma jaguatirica daquela árvore, correu com Jesus para casa, preparou o que ele tinha de melhor lá. Teve um tempo de mesa com Jesus, comeram juntos, conversaram, houve ministração, houve testemunho, houve confissão de pecados. E chega no final daquela conversa, o Zaqueu chega diante de Jesus e fala: Jesus, a partir de hoje eu quero mudar de vida.
quero ser um novo homem a partir de hoje. As tuas palavras estão trazendo misericórdia de Deus ao meu coração. E se eu prejudiquei alguém, a qualquer um que eu roubei, que eu desviei, eu vou devolver para essas pessoas. E vou pegar um pouco mais de tudo aquilo que eu conquistei na minha vida. E quero também fazer o bem para as pessoas que mais precisam. Aí Jesus então brada dentro daquela casa e diz: hoje houve salvação dentro desta casa. Porque houve arrependimento aqui nesse lugar. Porque o Filho do Homem, o Filho de Deus, aquele que é o único intermediário, querido, querida, não existe outro intermediário entre eu e Deus, entre você e Deus, a não ser Jesus Cristo, o Filho do Homem, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, sabe para quê? Para buscar e para salvar aqueles que estão perdidos. Você está perdido? Você está perdida? Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: tem uma nova chance para você. Eu vim aqui me encontrar com você para você não ficar mais perdido. Eu sou a garantia das misericórdias de Deus. Receba Jesus Cristo nessa noite. Firme uma aliança com Jesus nessa noite. E você pode ter certeza de que todas as misericórdias de Deus serão derramadas sobre a sua vida em tudo. Todas as áreas da sua vida. Tem um homem de Deus que a Bíblia fala, o Paulo. E ele escreve pelo Espírito Santo. O Espírito Santo coloca nele a mensagem que veio a se tornar um dos livros da Bíblia, a primeira carta a Timóteo. E lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, vira para Timóteo e fala: Timóteo, presta atenção, meu filho, meu discípulo. Cristo Jesus, Ele veio ao mundo, sabe para quê? Para salvar os pecadores, para ter misericórdia dos pecadores. E eu quero falar mais: eu sou o principal deles. O matador de crente, o perseguidor de igreja, o perturbador dos discípulos de Jesus, aquele que desgraçou um número enorme de famílias simplesmente pelo fato dessas famílias confessarem Jesus Cristo como Rei, como Salvador das suas vidas. Paulo destruiu muitas famílias. Dia desse eu estava conversando, e já falei sobre isso aqui, aquilo que aconteceu alguns meses atrás aqui no Brasil, com a história daquele homem ruim, o Lázaro. E na história daquele Lázaro, que depois de semanas ele foi pego e acabou sendo assassinado. Assassinado mesmo, porque ninguém é preso com 34 tiros de uma arma só, né? Fora as outras também. E aí a gente poder ver, foi justiça que foi feita. Um homem que destruiu as vidas de tantas pessoas, que destruiu tantas famílias. Natural que o final dele fosse esse. E de certa forma é verdade, gente. Ele semeou o que ele colheu depois na sua vida. Mas tem uma coisa, Paulo não era muito diferente do Lázaro. E o final da vida de Paulo foi infinitamente melhor do que a do Lázaro. Porque é muito melhor que alguém que destruiu as vidas de tantas pessoas dedique o resto da sua vida para transformar, para resgatar as vidas de outras pessoas, do que alguém que destruiu as vidas de muitas pessoas ter a sua vida destruída também. O que é isso? Esse tipo de justiça, queridos. Eu não estou aqui passando a mão na cabeça de quem faz coisa errada. Você está entendendo o que eu estou falando? Se a pessoa fez a coisa errada, diante da sociedade ela tem que pagar pela coisa errada que ela fez. Não é disso que eu estou falando. Mas é infinitamente melhor que uma pessoa que cometeu pecados ao longo da sua vida, em algum momento ela caia em si, se arrependa, se encontre com Cristo Jesus e seja uma nova pessoa, semeie uma nova semente na sua vida, e ao invés de destruir, passe a restaurar, a resgatar, a salvar pessoas
pela graça, pela autoridade de Jesus Cristo, do que simplesmente alguém que fez o mal receber o mal também. O que significa isso, gente? O ciclo do mal continuou. Alguém que fez o mal recebeu o mal, e é o mal que está imperando. Jesus não veio aqui para o mal continuar imperando. Ele veio aqui para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio até o mundo para resgatar pecadores, do qual Paulo era o principal, do qual eu sou o principal. E ele não para por aí no seu testemunho, ele continua dizendo na sequência: por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que por mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa paciência a toda a humanidade, e eu possa servir de modelo para todos os que hão de crer nele, para a vida eterna. Amém? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, o Deus único, a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, e hoje e para todo sempre. Amém? Porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele não desistiu de você, querido. Ele não desistiu de você. A gente conhece um aparelhinho. Quem tem celular aí? Faz um sinalzinho aí. Tem celular? Não se você tem aqui. Se você tem celular, se está na tua casa, se está aqui, não tem problema. Quem tem celular aí? Faz um sinalzinho. Ok. Teu celular provavelmente tem GPS. Praticamente todos os celulares hoje em dia têm GPS. GPS é aquele aparelhinho de mapa que mostra pra gente o caminho a seguir quando a gente quer chegar a um destino. E eu posso entender, queridos, um dia desse eu estava lendo isso num livro, que o trabalhar de Deus nas nossas vidas pela sua misericórdia se assemelha muito ao GPS. Quem aqui, e tem algumas pessoas que são fera nisso, eu já fiz isso várias vezes também, e olha que eu sou meio bom de me localizar. Quem aqui estava seguindo o GPS em algum momento se confundiu com a direção do GPS e foi numa direção errada daquela que o GPS estava apontando? Já aconteceu isso aqui com você? Já aconteceu? Você devia seguir reto, mas você se embananou ali, no susto você virou para a direita. Já aconteceu isso? Aí começa aquela bagunça toda, né? Aí a menininha do GPS, aquela vozinha aparece no GPS, fala o quê? Recalculando rota. Aí vai lá o celularzinho pensar, vai se comunicar de volta lá com o satélite, para tentar achar você na besteira que você e eu fizemos, de ter ido na direção que a gente não devia ter ido, e ele tentar mostrar para a gente, olha, de onde você está agora, qual que é o caminho que você deve fazer para seguir de volta, para retornar e chegar ao seu destino. As misericórdias do Senhor estão disponíveis todas as manhãs, queridos, sobre a sua vida e sobre a minha vida. E se for necessário, amanhã também. E se for necessário, terça-feira também. Todas as manhãs elas se renovam. E se for necessário, o Senhor Jesus vai recalcular as rotas da sua vida, para que você possa viver, experimentar a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, porque a vontade de Deus para a sua vida é a glória eterna nos céus com Jesus Cristo. É assim que Deus está fazendo com cada um de nós, enquanto nós ainda estivermos vivos nessa terra. Querido, querida, essa palavra, nessa noite, ela é uma chamada de Deus para você mudar a sua maneira de ver as coisas.
Às vezes a gente acha que nós temos que ter paciência com Deus, para que a gente possa crer nele. E às vezes a gente está com a vida tão bagunçada, está tão esbagaçada as coisas na nossa vida, que a gente fala, oh, como é complicado esse negócio de seguir a Deus. Querido, eu quero convidar você a mudar os seus olhos, sabe por quê? Quando você e eu estamos achando que seguir a Deus é uma coisa complicada e a gente não entende direito os caminhos dele, sabe qual que é o problema? O problema não está com Deus, é com você e comigo. É que nós estamos complicando aquilo que Deus tem revelado para cada um de nós de maneira clara e simples. A verdade é que Deus está tendo paciência com cada um de nós. Não somos nós que estamos tendo paciência com Ele. É Ele que está sendo paciente comigo e com você. E é por isso que Ele deixa a misericórdia de Jesus Cristo disponível para nós todos os dias. Como eu estava falando antes, às vezes a gente pensa que Jesus desistiu da gente. Quando a gente peca já pela 29ª vez, a gente já sente tanta vergonha, tanta culpa, tanta condenação, que a gente pensa, eu não tenho nem mais coragem de orar. Eu não tenho nem mais coragem de pedir perdão. Eu já estou desanimado de me arrepender. Não vale mais a pena. Querido, querida! Desperta em nome de Jesus. Quando eu estava meditando sobre essas coisas aqui, eu me lembrei de uma canção linda que alguns jovens da nossa igreja já ministraram, e o refrão dela fala assim: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, porque Ele te ama e nunca existiu um amor tão grande assim. Esse é Jesus. Quando você desistiu de você mesmo, você pode ter certeza de uma coisa: Ele nunca. Quem nunca desistiu da sua vida? Em algum momento. Jesus nunca. Aleluias. A gente desiste muito fácil de nós mesmos, gente. A gente desanima de Jesus nas primeiras provas da nossa vida que a gente enfrenta. A gente já fica, não sei se esse negócio de seguir a Jesus, se vale a pena mesmo. Outra prova vindo aí, a gente desanima fácil demais, a gente desanima demais de viver na presença de Deus. Mas Jesus, que nunca desiste, que nunca desanima, todos os dias, Ele se anima com você, em te dar uma nova chance, como se todos os dias Jesus virasse para você e para mim e dissesse: vamos lá, querido, vamos lá, querida, levante-se, hoje é um novo dia, eu trouxe da parte do Pai uma nova carga de misericórdia sobre a sua vida. Ontem você se desviou, ok, você sabe disso, eu sei disso, mas eu quero dizer uma coisa para você: eu estou aqui com você novamente, eu não te condeno, creia e siga os meus caminhos. Todos os dias é isso que você e eu ouvimos da parte de Jesus. Como desanimar? Como desanimar? Como desistir das nossas vidas? Se tem alguém com tanto amor falando a mesma coisa para mim e para você todos os dias. Querido, querida, eu quero deixar uma palavra no teu coração. Resgata no seu coração o amor pela vida. Volte a amar, viver. Resgata no teu coração a paixão por viver. Um novo dia. Eu quero te encorajar. Levante-se no dia de amanhã, não como alguém, estamos lá, por que eu estou vivo de novo? Vamos ver se a gente sofre um pouco menos nesse dia. Não, não faz isso. Você já está praguejando o teu dia. O Senhor Jesus é com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ame a vida, seja apaixonado por viver.
Levante animado na expectativa. O que será que Jesus tem para mim hoje? E talvez você se levante em algum dos dias percebendo: hoje eu já sei que vai ser luta. Tem sim. Para mim amanhã, por exemplo, vai ser um dia de prova. Eu já sei disso, eu já tenho um planejamento para algumas coisas que eu sei que vai ser prova. Mas isso não me desanima, porque se Deus é comigo, quem será contra mim? Eu vou levantar animado, eu vou levantar apaixonado pelo Espírito Santo, eu vou levantar esfregando as minhas mãozinhas. Oh Deus, o que é que o Senhor preparou hoje? Tamo junto, misturado, vamos para cima nós dois, estamos fechados. Lógico que esse é o meu jeito, você não precisa orar para Jesus desse jeito. Mas de vez em quando os papos que rolam eu e Jesus. Ame viver, querido. O autor da vida ama você. Por que você não se ama? Por que você desistiu da sua vida? Por que você acha que não tem uma nova chance? As misericórdias dele fizeram com que você não morresse. Você já parou para pensar que nessa pandemia, já estamos indo para 2 anos dessa prova das trevas na nossa sociedade? E eu vou falar para você, o zum aí sobre a festa da fogueira está rolando. Vai acontecer essa festa da fogueira. Pode preparar aí. Nós vamos fazer uma fogueira, eu acho, desse lado aqui, nesse matinho aqui do lado. Os vizinhos vão ser tudo chamados. Traga todas as suas máscaras e joga aqui. Ainda não. Mas já estamos preparando a lenha já. Glória a Deus. E você está aqui. E eu estou aqui. Adorando. Outras pessoas não. Por quê? Mereceu, não mereceu, não me importa. Deus sabe, eu não sou juiz da vida de ninguém. A igreja de Jesus não existe para ficar julgando ninguém. Eu não estou preocupado em saber quem mereceu, quem não mereceu, por que aconteceu com um e não aconteceu com o outro. Eu só sei de uma coisa, querido, querida. Todo mundo está na fila e a senha não é por idade. Mas por alguma razão dos céus, Deus falou: você ainda não, porque eu tenho propósitos ainda sobre a sua vida. Por que que você desiste? Por que você está desanimado, querido? É lógico, tropeçar, cair é ruim? É ruim. Não vamos ser ingênuos, né? Às vezes a gente desaponta quando tem certas áreas na nossa vida que a gente já queria ter vencido mais rápido e a gente ainda está num processo. É chato, mas tenha uma certeza. A palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus, porque Ele te amou como ninguém te ama. Então, se você ainda não conquistou a vitória completa, apenas tenha um pouco mais de paciência, porque a vitória já é garantida, ela só ainda não se concretizou completamente. Ame a vida. Ame viver. Querido, querida, essa palavra nessa noite é uma chamada para você parar de desanimar e desistir da sua vida. Porque se você está aqui, é porque tem planos ainda se concretizando. É porque existem coisas que estão direcionadas a respeito da sua vida, que ainda estão para se cumprir. Deseje isso. Isso é promessa de Deus. Portanto, como que a gente tem que lidar com as promessas de Deus? Isso é uma coisa muito importante que eu preciso falar para você nessa noite. Quando nós recebemos promessas da parte de Deus, o que a gente tem que fazer? Como que lida com as promessas de Deus? Tem que ter fé. Não adianta Deus ter promessas e você e eu não termos fé nas promessas. A palavra de Deus diz que é como se fosse, aí é da minha parte, não é a Bíblia que fala assim, mas é como se fosse o anzol com que nos agarramos com as promessas de Deus, é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor Jesus disse várias vezes: tudo é possível ao que crê. A fé é a chave para o cumprimento das promessas de Deus, então tem que ter fé. Está na nice, está na alegria, está na tranquilidade, está tudo beleza? Tenha fé, permaneça firme na sua fé no Senhor. Está a batalha, está passando provas, algumas de fogo até.
está sendo bombardeado por todos os lados, tem sido difícil, tempos de deserto, não perca a fé, permaneça firme no Senhor. Porque se Deus promete, a gente precisa crer que o Deus que promete, Ele também é fiel para cumprir. Grande é a sua fidelidade. Só que muita gente sofre porque crê desconfiando. Você crê em Deus? Creio. Você confia que Ele pode fazer todas as coisas? Confio. Você crê que Ele vai cumprir essa promessa na sua vida? Estou pensando. Não sei. Será? Às vezes a gente acha que conosco Deus joga dados, gente. Deus não joga dados. Deus não joga dados. Deus é o Deus da palavra. Ele é um Deus de alianças. Ele é um Deus de promessas. Deus trabalha com palavra. Uma palavra liberada que gera vida, que gera transformação. E a melhor coisa que nós podemos fazer da nossa vida é conhecer as promessas de Deus, é nos alimentarmos dessas promessas, é crermos que Deus é fiel para cumprir as promessas, é tomarmos posse das promessas de Deus nas nossas vidas e vivendo na expectativa que ainda que demore, que ainda que os números digam que não, que ainda que as circunstâncias digam que não, que ainda que as possibilidades, as pessoas ao nosso redor digam que não, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu não sei como, mas Ele é o Deus que pode trazer à existência aquilo que nem existe como se existisse, só por causa dos propósitos que Ele tem na sua vida e na minha vida. Essa palavra, queridos, nessa noite é sobre começar de novo quando nós falhamos. Você já falhou, né? Eu quero fazer um apelo a você. Você não precisa mais, se você está entendendo essa mensagem nessa noite, você não precisa mais usar o artifício de encontrar outros culpados para você tentar se livrar das coisas erradas que você fez. Não tenha medo, assume a sua culpa. Deus vai ser bom com você. Você não precisa, querido, querida, ficar com medo. E se eu me jogar e não der certo? Se isso acontecer, essa palavra, ela não existe. E eu quero falar uma coisa para você. Deus é mais real do que que você está me vendo aqui. Se tem uma coisa que é real, real de verdade, é Deus e as suas promessas sobre a sua vida e para a minha vida. Você não precisa mais viver essa fé tímida, crendo, desconfiando. Crendo, mas tendo um seguro aqui debaixo do braço. Vai que Deus falha, vai que Deus não cumpre, pelo menos eu estou garantido aqui. Isso não é viver pela fé, viva pela fé. É disso que o Senhor está falando com você e comigo nessa noite. Creia de verdade, meu irmão e minha irmã. Não importa qual foi a história da sua vida até aqui, sempre vai haver uma nova chance. A misericórdia de Deus é quem dá essa nova chance. É Jesus Cristo o segredo, a chave dessa nova chance. Porque grande é a sua fidelidade. Amém?